Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática. Nossa aula número 33, expressões numéricas. Bom, não sei se vocês já aprenderam, acredito que sim. O tema de expressões numéricas. O que é isso? Bom, quando a gente tem várias continhas assim de matemática, existe uma ordem para eu fazer, posso fazer do jeito que eu quiser. Dá alguma diferença de resultado, será? É isso que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Se tem diferença, se eu posso fazer do jeito que eu quiser, se eu não posso. Como que eu vou dar andamento a isso. Mas primeiramente, vamos trazer uma pequena reflexão. Observe aqui, ó. Deixa eu trocar a canetinha aqui. Eu tenho dois alunos aqui fazendo a mesma conta, 50 menos 2 vezes 16. 50 menos 2 vezes 16. Porém, os resultados são diferentes. Esse deu 768 e esse deu 18. Por que os resultados foram diferentes? Por que tem diferença de um resultado para o outro se a expressão é a mesma? E aí? O que vocês acham? Vamos ver, vamos observar que jeito que esse aqui fez. Ele fez 50 menos 2, 48. Esse resultado ele multiplicou por 16, deu esse resultado. Esse daqui fez o que? Vamos ver. 50 menos 50 continuou, então ele fez 2 vezes 16, 32. Aí 50 menos 32, 18. Ou seja, esse fez primeiro a subtração e esse a multiplicação. Eu posso dizer que os dois resultados estão corretos? O que vocês acham? Os dois estão certos? Os dois estão errados? Um deles está certo, o outro está errado? Um está errado, o outro está certo? O que vocês acham? Bom, a terceira pergunta ali, qual que é a metade de 2 mais 2? Metade de 2 mais 2. Metade de 2 é 1, mais 2, 3. Só que eu poderia interpretar isso também como metade de 2 mais 2. Metade. 2 mais 2 dá 4. Metade de 4, 2. Olha que interessante. Ou seja, essa outra expressão aqui eu tenho duas maneiras de interpretar ela. E dependendo de como eu interpreto ela, eu tenho resultados diferentes. Na matemática, como vocês podem ver, eu tenho resultados diferentes aqui. Por isso, para evitar essas coisas, foram criadas algumas convenções, algumas regrinhas para resolver expressões matemáticas. Dessa forma, a gente evita resultados diferentes ou confusões. Que regrinhas são essas? Vamos ver. Primeiramente, chama-se expressões numéricas. Expressão numérica é uma sequência de 2 ou mais operações matemáticas com números naturais ou racionais, lembra disso. Naturais, positivos 1, 2, 3, 4 usados para contagem. Racionais, positivos ou negativos, frações, números decimais, etc.
Em algumas expressões, essa operação pode ser agrupada em parênteses. Se eu agrupo em parênteses, uma convenção que a gente tem é que a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Existem outras convenções na ordem que a gente efetua as operações. E isso é o mais importante. É isso que vocês têm que se concentrar. Bom, nessa primeira aula, a gente vai construir esse conhecimento, esse conceito do que eu faço primeiro. O que eu faço primeiro? Aí na próxima aula a gente vai aprofundar nisso e colocar a regrinha bonitinho de como funciona, ok? Vamos lá. Primeiro exemplo. Paulo e sua irmã foram ao cinema. Elas tinham R$50. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Para pagar pelos ingressos. Se cada ingresso custa R$16, que valor elas receberam de troco? Como que eu calculo quanto que elas receberam de troco? Vamos lá. Primeiramente, a gente começa com o que elas tinham. Elas tinham R$50. Aí, como elas gastaram para comprar o ingresso, se elas gastaram, eu tiro. Se eu tiro, menos. 2 ingressos, então, um para a Paula, outro para a irmã. Então, são 2 ingressos. Cada um deles, então, se eu estou fazendo 2 e cada um deles tem um valor, eu faço vezes o valor de cada um deles, 16. E aí? Quanto que vai dar de resultado? Hein? Pam, 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 pam. Bom, gente. O que acontece se eu fizer? Eu posso fazer 50 menos 2? Não posso, porque esse 2 é a quantidade de ingressos. Ele não é um valor. Observe, isso é muito importante, gente. Esse 2 que está multiplicando, ele não é um valor. Ele não é uma quantia em reais. Ele é a quantidade daquele valor de R$16. Então, eu tenho que fazer isso daqui, ó, primeiro. Então, eu vou fazer 50 menos 2 vezes 16, 32. É isso mesmo, 32. 6 mais 6, 2, 32. O professor tá ruim de conta, hein? 50 menos 32, 18. Portanto, o que sobrou para elas de troco foi R$18. Vou repetir. Esse 2 aqui, gente, por que eu não posso subtrair ele de 50 direto? Porque ele representa a quantidade de vezes que eu vou pegar o valor do ingresso, tá? Então, eu só posso operar reais com reais, tá? Lembra disso. Então, a operação que eu fiz primeiro foi a multiplicação, depois a subtração, tá? Vamos para o nosso próximo exemplo. Com o troco, as meninas compraram um saco de pipoca no valor de R$12 e 2 chocolates por R$3 cada um. Quantos elas gastaram com essas guloseimas? Então vamos lá. Sobrou o troco. Então elas vão gastar. Vamos ver quanto que elas vão gastar. Primeiro, elas compraram a pipoca no valor de R$12, tá? Se elas compraram isso e mais isso, então eu vou usar mais. 2 chocolates, novamente, a quantidade. 2 é a quantidade.
Se é quantas vezes elas vão comprar aquilo, é vezes o valor. Quanto vale cada chocolate? R$3. Pergunto para vocês, que operação eu vou fazer primeiro? Qual operação a gente vai fazer primeiro aqui? Posso somar o 12 com o 2 direto? Porque esse 2 é uma quantidade, certo? É quantas vezes eu vou usar esse 3, quantas vezes eu tenho esse 3. Portanto, faço primeiro a multiplicação. Então, fica 12 mais 3 vezes 2, 6. 12 mais 6, 18. Sobrou dinheiro? Faltou dinheiro? Não, deu exatamente o que elas receberam de troco. Novamente, pessoal, que operação eu fiz primeiro? Multiplicação. Então, já fica essa dica. Será que sempre a multiplicação vem primeiro da adição e da subtração? Sim, sempre. Sempre que vocês tiverem uma expressão numérica, não tiver parênteses, tiver multiplicação e adição, multiplicação e subtração, sempre faz a multiplicação primeiro, ok? Nosso próximo exemplo e último exemplo. Marcos economizou R$20 de sua mesada. Numa visita à sua avó, ela deu R$48 para ele dividir com o irmão dele igualmente. Depois de dividir, com quantos o Marcos ficou? Primeiramente, ele tinha quanto? R$20. Aí a avó dele deu mais quanto? 48. Só que esse 48 é para ele dividir com o irmão dele. Então vai dividir entre ele e o irmão dele. No caso, vai dividir por 2. Que operação a gente faz primeiro? Eu posso pegar o 20 aqui, somar 48 e depois dividir? Estaria certo? O que é para ele dividir? O dinheiro dele, o que ele recebeu, ou só o dinheiro que ele recebeu da avó dele? Observem pelo enunciado que é só o dinheiro que ele recebeu da avó dele. Então, é só isso aqui que eu posso dividir por 2. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer primeiro? A divisão. Então, 20 mais 48 dividido por 2, 24. Aí eu somo 20 mais 4, 24, 44. Nossa, que 4 feio. Faz de conta que tá bonitinho, gente. Então, observem que, novamente, ó, a gente tem que prestar muita atenção em como o enunciado está explicando a situação para a gente. É ele que vai determinar o que a gente faz primeiro, o que a gente faz depois. Por convenção, multiplicação e divisão sempre vem antes da adição e subtração. Se o enunciado fala, o enunciado dá a entender que uma adição é para ser feita antes, então a gente tem que usar parênteses, ok? Na próxima aula a gente vai trabalhar melhor isso, tá? A gente vai explicar direitinho qual que é a regrinha, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois, qual que é a diferença de um para o outro, por que dá resultados diferentes. Resumindo, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Tenham bons estudos em casa e até a nossa próxima aula.